A palavra anjo em hebraico, como é que se diz? Será que se a gente aprender essa palavra, a gente vai ter um conhecimento mais abrangente, entender melhor o que é o significado de anjo? Bom, gente, a resposta é sim. Se formos para o hebraico, com certeza o nosso entendimento vai se abrir muito mais para o significado da palavra anjo. Anjo em hebraico se diz malach, malach, malach. Essa palavra é vista várias vezes na própria Bíblia. Só que se a gente pegar a Bíblia em hebraico, nós vamos perceber que a palavra anjo e a palavra mensageiro, elas são as mesmas palavras. Como, por exemplo, nessa referência que eu vou te dar do livro de Gênesis, onde Jacó envia mensageiros ao encontro do seu irmão Esaú. Em hebraico, a palavra usada para mensageiros é malachim. Malachim é o plural de malach, ou seja, anjos. O hebraico da Bíblia, ou seja, da Tanakh, usado em Israel, ele é um hebraico um pouquinho mais antigo, obviamente, é mais antigo do que o hebraico que é usado no dia a dia em Israel para ter uma conversação, o hebraico usado nas ruas, o chamado hebraico moderno. No hebraico bíblico, você vê várias vezes que a palavra anjo e mensageiro é a mesma coisa. E como você já sabe, no hebraico, cada palavra tem uma raiz. E a raiz da palavra malach, que significa anjo, é Mem, Lamed, Aleph, que tem o significado de malé, ou o significado de cheio, o significado de plenitude, pleno. E você se pergunta, pleno ou cheio de quê? Com certeza é da autoridade, da missão que lhe foi delegada, que lhe foi mandada pelo seu superior. Eu estou falando de mensageiro, seja no sentido espiritual ou mensageiro no sentido físico, mensageiros do bem ou mensageiros do mal. Mas é claro que nesse vídeo a gente vai focar nos mensageiros do bem, que no caso são os anjos. Só de você analisar comigo o significado da palavra malach, ou anjo, que na verdade é mensageiro, você consegue entender que aquela ideia de um anjinho bonitinho, com uma auréola sobre a cabeça, com uma carinha bem infantil, anjinhos com asinhas, essa imagem de uma criatura bonitinha e fofinha, ela foge totalmente do significado real de malach. A imagem que nós temos de um anjo, partindo do hebraico, é que ele é um mensageiro cheio de autoridade daquele que lhe enviou. Ele vai cumprir uma missão que lhe foi dada. Já aí cai por terra aquela imagem fofinha e bonitinha daqueles seres indefesos que não têm força para fazer nada. Pelo contrário, eu quero te lembrar que no livro de Lucas, na Brit Hadashah, ou no Novo Testamento, Brit Hadashah é Novo Testamento em hebraico, tem uma situação muito curiosa de Zacarias, que é sacerdote, e um anjo apareceu para ele enquanto ele estava oferecendo incenso dentro do templo. Ele estava ali no turno dele, fazendo as suas orações, oferecendo incenso, e de repente, diante dele aparece um anjo. E no livro de Lucas diz que Zacarias, ele era um bom homem, assim como a sua mulher também, eles eram justos, mas eles já eram idosos e não tinham filhos. E o anjo veio trazer a notícia que ele teria um filho. Claro que, se você acompanhar o texto sagrado, ele retrucou e não acreditou. Disse para o anjo que como isso seria possível, que ele já era idoso e que a esposa dele também já era idosa. O anjo, que na verdade em hebraico é malach, o mensageiro, que tem o significado de pleno, cheio, ou seja, ele estava cheio da autoridade para poder fazer aquilo que lhe havia sido mandado. Ele ficou bravo. Se você ler os versículos seguintes, você vê que ele diz: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, eu estou diante de Deus todo o tempo, e eu vim para te entregar essa notícia, e você não creu. Então, porque você não creu, você vai ficar mudo até que se cumpra tudo o que eu te falei. O anjo, ele veio cheio de autoridade de alguém que lhe enviou. Nesse caso, quem tinha enviado esse anjo era o próprio Deus. Bom, gente, Gabriel em hebraico é Gavriel, que é a junção de duas palavras
Gever, que significa varão ou homem, El, de Deus. Então ele é o varão de Deus. Outro ponto interessante é que Zacarias só voltou a falar quando o filho dele foi levado para ser circuncidado no 8º dia. São 7 dias que se passam, tem que se cumprir os 7 dias da criança ter nascido, e aí no 8º dia é feito a circuncisão, que é o sinal da aliança com Deus feita com Abraão. É nesse momento que Zacarias abre a boca para poder falar qual era o nome do filho dele. E o mais interessante é que esse costume, ele permanece até os dias de hoje em Israel. Os mais tradicionais e a maioria das famílias não saem divulgando por aí o nome do seu filho, principalmente dos meninos. Por exemplo, quando a mulher já está grávida, não saem falando que o nome vai ser esse ou aquele. Pelo contrário, eles só avisam oficialmente, divulgam o nome da criança no dia da circuncisão. E o engraçado é que Deus só permitiu a boca de Zacarias se abrir para ele dizer que o nome do filho dele seria João. O próprio anjo falou qual seria o nome do filho dele. E João em hebraico se diz Yohanan. Yohanan significa dado por Deus. Outro ponto interessante é que o anjo Gabriel, ele foi incumbido de dar essa notícia para Zacarias que ele seria agraciado com um filho. Esse era o papel do anjo, porque está ali escrito no livro de Lucas que ele veio transmitir essa mensagem para ele. Mas o anjo, cheio de autoridade, fez Zacarias se calar até o momento que se cumprisse os planos de Deus. Até Zacarias podia atrapalhar o que Deus havia determinado de acontecer. Então a boca dele só se abriu no momento exato em que ele deveria determinar, na hora da Brit Milá, na hora da circuncisão, determinar o nome do seu filho. Só lembrando que na Bíblia, na palavra de Deus, a gente nunca vê preces, orações, pedidos sendo feitos para anjos ou para malachim, porque se você parar para pensar, os mensageiros, eles são servos, seja mensageiros no sentido físico da coisa ou no sentido espiritual. Se você tem acesso ao Criador do mundo, se você tem acesso ao dono de tudo, por que você vai fazer pedidos aos servos, se você tem um acesso maior? É só para você pensar e refletir. Bom, nos vemos em um próximo vídeo e eu quero te pedir que, se você gostou, deixe o seu like e me conta aí nos comentários qual era a sua ideia sobre anjos, se esse vídeo talvez abriu a sua visão sobre o significado real de anjos. Se você tem algo novo para acrescentar, escreve aí pra gente. E mais uma vez, como é que se diz até a próxima em hebraico? Lehitraot. Lehitraot é até a próxima. Então, Shalom, Haverim, Lehitraot.